pessoal, sou Celina Campos, instrutora de atividade física, e hoje aqui no meu canal a gente vai falar um pouquinho sobre fascite plantar, ou então um esporão calcâneo, como é chamado. Vamos pensar numa situação. Se vocês já tiveram isso, ou se conhecem alguém que já teve isso, ao levantar da cama, colocar os pés no chão, a impressão de um choque embaixo dos pés, ou então que tem um espinho embaixo dos pés. Essa sensação de inflamação, essa sensação de dor, acontece lá na fáscia. Então vou explicar um pouquinho para vocês o que é, para vocês ficarem atentos quanto a isso. Embaixo dos pés, lá na sola do pé, tem essa fáscia, que é uma faixa que vai ligar diretamente a parte do calcanhar com os dedinhos dos pés. Então uma faixa bem espessa que existe aqui nessa parte de baixo dos nossos pés. Se ficarmos muito tempo pressionando ela, por exemplo, com um calçado que não seja adequado, com sobrepeso, fazendo caminhadas muito longas, né, em excesso, quem não é acostumado, corridas também, né, então tem todo esse impacto nessa fáscia, e aí pode causar essa pequena inflamação, e aí você sente esse tipo de dor. Esse processo inflamatório acontece quase sempre quando a gente está dormindo, né? Então você inflama ele durante o dia, nessas situações que eu te passei, e aí quando você vai dormir, você deita e o teu pé vai ficar nesse sentido, né? Então há um encurtamento dessa faixa, porque o teu pé vai relaxar, encurtou essa faixa, e quando você pisa no chão, é que você sente aquele choque. Então, para que isso não aconteça, eu vou passar para vocês uma rotina de tratamento, ou seja, rotina a gente precisa fazer todos os dias. Então, antes de pisar no chão, precisa ser antes de pisar no chão, porque a gente vai preparar esse pé para que ele possa ir para o chão e não tomar aquele choquezinho, ou não ter aquela sensação de que tem um espinho embaixo dos pés. Então, antes de pisar no chão, já deixa lá perto de vocês uma toalha, ou um cinto, ou quem tem aquelas faixinhas de resistência também pode usar. Vocês vão colocar lá embaixo dos pés e vão puxar. Deixa eu ficar de ladinho para vocês ficar melhor. Puxar o máximo que vocês conseguirem. Cuidem para a coluna ficar reta, então não deixe a coluna torta, porque senão vão endireitar a parte de baixo do pé e aí vão acabar estragando a parte da coluna, né? Tragam os dedinhos para vocês o máximo que vocês conseguirem. 30 segundinhos, segurem lá. Cuidem para não fazer força com os dedinhos para fora, então não façam isso, né, com os dedos para fora. Procurem trazer os dedos para vocês o máximo que vocês conseguirem. Relaxem bem o ombro, relaxem o quadril, deixa alongar bem a parte de trás da perna e também o arco plantar, né? Então quando a gente fala em arco plantar, é bem o arco mesmo que a gente tem lá na parte do pé, precisa trazer e segurar durante 30 segundos mais ou menos, tá? Façam nos dois pés, nas duas pernas. E aí o próximo, vocês vão sentar, fazer um 4 com a perna e usar as falanges, ou seja, a gente vai usar aqueles ossinhos que temos em cima da mão para fazer uma liberação miofascial lá embaixo dos pés. Então eu vou segurar e vou pressionar usando a parte dos meus dedinhos, que é um pouco mais resistente, soltando então essa faixa que a gente tem embaixo do pé, que a gente falou lá no começo, o máximo de força que vocês conseguirem. Façam esse movimento 10 vezes. Deixa eu virar para vocês. Então, ó, abre bem essa faixa que existe lá embaixo do pé, o máximo que conseguir. 10 vezes. Achem, depois de 10 vezes, o ponto que dói mais. E ali, um ponto que dói mais, segurem, pressionem, pode ser com a parte toda de todos os dedos, ou então com o polegar. Façam uma pressão ali embaixo de 45 segundos mais ou menos. Segurem os 45 segundos mais ou menos. E aí passem lá para o outro pé. Depois de fazer no outro pé, voltem para o exercício novo. Então vocês vão, como se vocês fossem abrir o pé em dois. Abram o máximo que conseguir. Então vamos tentar pensar na faixa que existe embaixo do pé. A gente está abrindo isso, ó. Abre o máximo que conseguir. Abre.
tanto na parte de cima até chegar lá na parte de baixo, lá na parte do calcanhar, do calcânio. Façam esse movimento entre 10 puxõezinhos, então a gente está abrindo, como se fosse abrir o pé em dois, na vertical. Façam 10 movimentos mais ou menos. Passem lá para o outro pé, façam a mesma repetição de 10 vezes. E agora o próximo a gente vai torcer, como se estivesse torcendo um pano, abrindo mais essa faixa de um lado para o outro, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Vai o máximo que vocês conseguirem, não entrem na dor, quando sentir dor, diminui a amplitude do movimento, não puxa tanto, e depois torcemos ao contrário. 10 torcidas para um lado, 10 para o outro. Muito bem. O próximo, a gente vai trabalhar a parte do calcanhar, embaixo dos pés. Então, a gente vai puxar ele para fora e para dentro. Se precisar segurar, segura, como se fosse desencaixar, tanto para fora quanto para dentro. 10 movimentos também, e agora vamos desencaixar na lateral. Então, eu desencaixo para um lado e depois para o outro. Segure alguns segundinhos, parte de cima paradinha, trabalhando somente o calcanhar. E o último a gente vai pegar todos os dedinhos e vai puxar. Então vamos alongar essa parte dos dedos o máximo que a gente conseguir. Segura 10 segundinhos. Relaxa. Faz movimento ao contrário. Puxa, lembra, puxa os dedinhos em direção a você. Deixa alongar bem essa parte dos dedinhos. E desfaz novamente o movimento. Então, a gente vai fazer movimento de garrinha, né, com os dedos do pé. Vamos fazer 5 para cima e 5 para baixo. Ok. Se essa parte do pé estiver muito doída, vocês podem, antes de dormir, pegar um litrinho pequeno de água, colocar, congelar e aí passar nessa parte de baixo do pé, colocar o litrinho no chão e escorregar para que esse processo inflamatório dê uma boa aliviada. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo com mais 2 exercícios de fortalecimento. Então lembrem, o exercício de fortalecimento ainda vai ser lá no outro vídeo. Esse é uma rotina de exercício que precisa ser feita todos os dias. Liberar, né? Liberar essa faixa que ficou presa há muito tempo pelo fato de ter muito sobrecarga em cima ou por ter corrido, enfim, não importa o porquê. Mas ela ficou doída pelo fato de pressionar ela há muito tempo. Movimentar isso, dar essa mobilidade, tanto começando lá na parte de tornozelo e liberando toda essa parte de baixo dos pés, vai fazer com que você não sinta mais tanta dor ao levantar da cama e com o tempo isso vai acabar sumindo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para que vocês recebam sempre notificações novas. E eu estarei aqui novamente semana que vem passando mais os exercícios de fortalecimento para a fascite plantar.